Olá! Bom, agora nós vamos tratar um pouco de como é que se faz multiplicação entre polinômios. Então, a gente já viu o mesmo processo que a gente fez para monômios, a gente vai fazer para polinômios. Então, em monômios a gente viu soma, subtração, multiplicação, divisão. Eu até pulei potência, né, e raiz, porque, enfim, não é interessante a gente ver agora. E em polinômios a gente vai fazer a mesma coisa. A gente estudou o grau, vai estudar adição e subtração, a gente já viu, e agora a gente vai ver multiplicação. Na divisão, eu vou logo avisar com antecedência, a gente só vai ver um caso de divisão. Quando eu for falar de divisão, eu vou explicar por quê. Bom, a multiplicação, a gente vai primeiro dar uma lembradinha de como é que a gente fazia a multiplicação de monômio. Então, é que eu até passei uma fichinha, né? A multiplicação de monômios, ela é bem simples. A gente só tinha que lembrar da regrinha das propriedades de potência. Então, número com número a gente multiplica, né? 4 vezes 2, 8. E quando a gente vinha para as partes literais, a gente, se elas fossem iguais, a gente somava os expoentes, né? 3 mais 2, 5, porque multiplicação a gente soma os expoentes. E caso tivesse algum aqui, por exemplo, um y, que não tivesse um igual no outro fator, a gente simplesmente repetia, né? Muito simples a multiplicação. Eu espero que não tenha ficado dúvidas nessa parte. Daí, agora que a gente vai fazer multiplicação com polinômio, a gente vai ter dois casos possíveis, tá? A gente pode pegar um monômio e multiplicar por um polinômio, ou a gente pode ter uma multiplicação entre um polinômio e outro polinômio, tá certo? Então, são dois casos diferentes. O processo para fazer é a mesma coisa, que também é a mesma coisa de monômio com monômio, vocês vão ver. Mas é só porque vai ter umas situações. Então, vamos lá. A gente vai começar vendo entre um monômio e um polinômio, tá? Então, deixa eu escrever um monômio aqui qualquer. E esse monômio vai estar multiplicado, por um polinômio. Então, 3x à terceira menos x ao quadrado mais 1. Tá bom? Então, um monômio e um trinômio, né? Um polinômio. Então, o que é que vai acontecer? Nessas multiplicações, tanto em monômio por polinômio quanto polinômio por polinômio, você vai fazer uma distribuição. Então, imagine assim, imagine que você é, sei lá, um fazendeiro. E aí você precisa irrigar todas as suas plantações, não é isso? Então, você vai ter que pegar a sua água, né, que você tem disponível e distribuir para todas as suas plantações. A mesma historinha você vai fazer aqui, Então, eu vou pegar esse monômio que está aqui e eu vou distribuir ele entre todo o meu polinômio. Então, ele vai ser, eu vou chover aqui e multiplicar, chover aqui e vou chover aqui. É como se fosse realmente uma chuvinha aí. Então, eu faço 2x² vezes 3x à terceira, coloco o sinal. Faço 2x² vezes x², coloco o sinal e faço 2x² vezes 1. Então, é uma distribuição. Então, 2x² vezes 3x à terceira é 2 vezes 3, 6, x² vezes x terceira, x à quinta, né? Somamos os expoentes. O sinal que tiver aqui eu repito, né? Afinal, eu estou com um número positivo aqui e a gente não precisa fazer um jogo de sinal. Mas eu vou fazer um outro exemplo com o jogo de sinal, que é a mesma coisa. 2x² vezes x², né? Aqui eu não tenho nada na frente, é 1. Então, 2 vezes 1, 2. x² com x², repito x. 2 vezes 2, 4. E 2x² vezes 1 é o próprio 2x². Logo, o resultado dessa multiplicação é 6x à quinta menos 2x à quarta mais 2x². Então, o resultado dessa multiplicação é um outro polinômio, ok? Vamos fazer um outro exemplo? Vou fazer um outro exemplo agora que tenha números negativos e que também tenha bases que não se repetem. Então, vamos fazer assim, menos 4x, coloquei um número negativo aqui, vezes x à terceira mais
x ao quadrado y menos y mais 4. Então, estou pegando um monômio e multiplicando por um polinômio. Então, a gente distribui. Ó, tudo isso aqui eu vou distribuir. Então, a gente faz na ordem, né, para ficar mais tranquilo. Menos 4 vezes x à terceira. Aí, repare, aqui quando eu tenho nada na frente é 1, né? Então, menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, perceba que o próprio número vai lhe dizer o sinal do resultado. X vezes x à terceira dá x à quarta, né? Quando o expoente não é nada aqui, é 1. Vou até colocar 1 aqui para lembrar vocês. Agora, menos 4x vezes x ao quadrado y. Mesma coisa, ó. Eu tenho menos 4 multiplicado por 1. Ah, professora, mas aqui é um mais. Só que o menos 4, quando você multiplica por um positivo, não vai dar negativo, né? Por causa da regra de sinal. Então, menos 4 de novo. X vezes x quadrado, o que é semelhante aqui? É esse e esse, né? X vezes x quadrado, x à terceira, são meus expoentes. E o y, que eu não tenho nada de semelhante aqui, só repito, ó, junto. Menos 4x à terceira y. O próximo agora. Eu tenho menos 4 multiplicado por menos 1. O que está aqui na frente é 1 e o sinal de menos. Não esqueça de olhar para esse sinal. Menos com menos dá mais, então, mais 4. X não tem nada semelhante para somar, né, os expoentes, então eu repito x. E o y também não tem, xy. E menos 4 vezes 4 dá menos 16. Não tem parte literal aqui, eu repito x. Menos 16x. Ok? Então, se você conseguiu fazer tranquilamente multiplicação de monômio, você consegue fazer a do monômio por um polinômio, tá? Quando é polinômio por polinômio, é o mesmo processo. Vou mostrar para vocês. Então, ó, um exemplo aqui de um polinômio multiplicado por um polinômio. O mesmo processo que a gente fez para monômio e polinômio, a gente vai fazer aqui, quando é polinômio com polinômio. Por quê? A gente vai fazer a mesma distribuição, só que agora eu vou ter que distribuir mais de uma vez. Então, observa. Aqui, quando eu estou multiplicando, né, o 2x² e o menos 1, então eu vou fazer, ó, distribuo. O 2x² vai multiplicar os 3. E o 1 também vai multiplicar os termos lá do outro polinômio. Então, é como se a gente estivesse fazendo 2 vezes o processo anterior, né? Que pode ser que talvez nem seja 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, enfim, depende do tamanho do meu polinômio, né? Eu coloquei aqui um menorzinho porque eu tenho que mostrar o exemplo primeiro. Então, ó, vamos lá, começando do 2x². 2x² vezes x à terceira. 2 vezes 1 é 2. X² vezes x à terceira, x à quinta. 2x² vezes 3x, 2 vezes 3, 6. X² vezes x, x à terceira. E 2x² vezes menos 9, ó, o sinal de menos. 2 vezes 9 é 18, mais com menos é menos. E o x² aqui não tem nada para somar os expoentes, né? A gente repete. O do 1 agora. Menos 1 vezes x à terceira dá menos x à terceira. Concordam? Porque, ó, multiplicar por 1 é elemento neutro, não vai mudar muita coisa, né? Menos 1 vezes menos 3x, menos com mais dá menos, né? 1 vezes 3 é 3, vai dar menos 3x. E menos 1 vezes menos 9 dá mais 9, né? Regrinha de sinal. Então, a multiplicação é isso. O que é que você pode fazer para melhorar ainda mais? Reduzir esse polinômio, ou seja, você vai procurar se tem alguma coisa semelhante, tá bom? Porque a gente não quer colocar coisas com termos repetitivos. Então, aqui, por exemplo, 6x à terceira e menos x à terceira são semelhantes, né? E eu só tenho esses também. Então, eu faço a operação que existia entre eles para reduzir a um termo só. Porque assim fica mais organizado, né? Digamos assim. Fora que é interessante sempre fazer, tá, gente? Não tentem escapar disso, não. 6x à terceira menos x à terceira dá menos 5x à terceira. Aí o resto eu repito, né? Menos 18. Aqui eu já operei. Menos 3x mais 9. Ficou até bonitinho, ficou na forma reduzida. Então, ó. Quando a gente multiplica um polinômio por um polinômio. Eita, que trava-língua.
Um polinômio por um polinômio, a gente tem como resultado um polinômio, claro. E esse polinômio, se for possível, a gente vai reduzir da forma que a gente já aprendeu anteriormente. Tá bom? Caso você tenha esquecido um pouquinho como é que faz essa redução, volta lá, assiste os vídeos. Um dos benefícios dessas aulas remotas é que sempre que vocês precisarem, mesmo que eu não esteja por perto, né? Porque às vezes quando você está na aula, às vezes não é o horário da minha aula, às vezes eu não estou na escola. Então, talvez você não conseguisse tirar sua dúvida na hora. Mas o benefício da aula remota é que você pode voltar um vídeo anterior, ver as aulas passadas, ver os vídeos passados, reassistir, lembrar das coisas. Pode conversar comigo, perguntar. A gente tira essa dúvida tranquilamente, tá bom? Mas eu preciso que vocês me procurem quando não entenderem, tá bom? Multiplicação de polinômio com polinômio, eu vou sim colocar exercícios para vocês, tá? Colocar mais coisas para vocês fazerem. Mas eu não vou cobrar tanto quanto monômio por polinômio, que eu estou fazendo uma adaptação aqui. Então, eu vou pegar mais no pé de vocês. No primeiro caso, no primeiro exemplo que eu mostrei, e esse outro que eu fiz agora, eu vou aliviar um pouquinho mais, certo? Como sempre, dúvidas estou à disposição.